Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí dando prosseguimento, quase que não sai, hein, ao Memorex de ondulatória. E onde é que a gente acha isso? Nesse drive aí que fica na minha folha de despedida das aulas, né? E para achar, você já está no canal aí, Remo Noronha, esse cara sou eu, mais de 1000 aulas publicadas, essa coisa toda aí que eu canso de dizer. Dá uma olhada aqui onde está escrito sobre no canto superior direito, clica ali, aí você vai achar a descrição do canal. E essa linha azul, drives com PDFs, você vai poder encontrar as apostilas que são conectadas com as playlists. Você tem um tabelão aí de inglês, tem os cronogramas de física e matemática, tem os vestibulares que a gente usa aqui no canal e tem os Memorex. Tá? E dentre esses Memorex, você tem um Memorex que a gente preparou de ondulatória, lembrando sempre que Memorex não é aula, Memorex é para lembrar aquilo que você já sabe, você tem uma referência rápida. Se você tem dificuldade no assunto, assista a aula, entenda o assunto antes de decorar a fórmula, beleza? Bem, tá aí, tirando onda, uma onda, e alguns elementos, né? Crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais profundo, a amplitude é esse tamanho aí, do ponto neutro da onda até a crista, comprimento de onda, tá? E além disso, coloquei aqui que esse tipo de onda em vermelho é transversal, como acontece, por exemplo, com uma onda no mar, e você tem esse outro tipo de onda que eu botei em verde aí, que é longitudinal, que tem a ver, por exemplo, com a propagação do som. A onda mecânica, ela se propaga em um meio físico, e a onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. A conta fundamental que a gente tem é que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Em se tratando de cor, você tem um espectro aí, né? Violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O vermelho, por exemplo, ele tem um comprimento de onda grande e a frequência pequena, que é o contrário do que acontece com o ultravioleta, que tem um comprimento de onda pequeno, em compensação, uma frequência mais alta. E também tem as cores que a gente não consegue enxergar, que é o ultravioleta e o infravermelho, que está fora da nossa capacidade. Da mesma forma que som, você só consegue ouvir com uma certa frequência mínima, uma frequência máxima, né? Os morcegos, por exemplo, conseguem ouvir uma frequência mais alta do que a gente é capaz de ouvir. A gente também tem essa limitação em matéria de luz. Reflexão, tem a reflexão especular, né, que é de especular de espelho, e a difusa, que é o que possibilita que nós venhamos a ver os objetos. Refração é a luz passando de um meio para o outro, que pode mudar o ângulo, pode mudar a velocidade, pode mudar o comprimento de onda, mas a frequência se mantém. Lembrando que o índice de refração é a velocidade da luz dividida pela velocidade da luz no meio. Então nós temos as contas aí tendo a ver com o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tá? Então, tudo a ver com o seno do ângulo também, que dá para fazer um montão de conta. Outro fenômeno que você tem é a difração, quando você tem a propagação da onda no meio e há um orifício, e esse orifício tem a dimensão comparável ao comprimento de onda, fazendo com que a onda se espalhe, tomando novas direções e sentidos, né? O que possibilita uma pessoa gritar de um outro lado de um muro, você não vê a pessoa, mas é capaz de ouvi-la, né? Polarização é quando você tem uma onda tridimensional, passa por um determinado meio e a onda passa a ficar bidimensional. Interferência, olha, vale a pena assistir a aula sobre isso, né? Porque quando você tem dois vales que se encontram, o vale fica ainda mais profundo. Quando você tem duas cristas, você faz uma crista ainda maior. Mas quando você tem o encontro de um vale e de uma crista, a onda naquele ponto ela vai ser menos intensa até a ponto mesmo de zerar, né? Então você tem a possibilidade de interferências construtivas e destrutivas. O som
tem algumas características, intensidade, né? Intensidade é a quantidade de barulho, não confundir com altura, que a altura tem a ver com o fato de você ter sons agudos ou graves. O timbre é a característica, né, que faz com que você distingua a voz do seu pai, de seu melhor amigo e, por exemplo, a mesma nota feita por um piano ou um violino, elas são diferentes, isso aí é o timbre. Efeito Doppler, muito, muito interessante, né? Quando você tem uma fonte sonora que se movimenta e um observador que se movimenta também, a frequência vai se modificar conforme essa fórmula aí. E repara que eu desenhei um bonequinho, a fonte lá na frente, a convenção de sinais. Então, se o bonequinho estiver indo para a direita, a velocidade do observador é positiva, se estiver indo para a esquerda aqui, a velocidade do observador é negativa. E a mesma coisa, VF é a velocidade da fonte, e ela vai ser positiva ou negativa se ela concordar ou discordar desse eixo aí que a gente colocou. As ondas estacionárias em cordas, você tem que a velocidade de propagação é a atração dividido pela densidade linear, e você tem a possibilidade de formar diversos harmônicos aí, fazendo com que a relação que você tem entre o tamanho onde a corda está apoiada com o harmônico te dê diferentes comprimentos de onda, né? Você pode fazer isso também com tubos abertos, estão as fórmulas aí bonitinhas, e com os tubos fechados. Isso faz com que as frequências também sejam quantificadas. Você não consegue ter uma meia frequência aí, né? As frequências vão ter valores pré-determinados dependendo do harmônico. Lembrando que no tubo aberto você pode fazer o primeiro, o segundo, o terceiro harmônico, mas nos tubos fechados você só consegue fazer harmônicos ímpares, devido ao desenho da onda aí. É assunto para poder ser estudado com calma, tá? Para você poder entender os detalhes dele, né? Então aqui somente, como eu falei no começo, as fórmulas. Bem, pessoal, é isso, tá? Mantenha-se firme, mantenha-se estudando, porque ondulatória cai bastante e vale a pena você dar uma olhada. E como sempre, aquele abraço a todos.